Vamos, bora Lo-Fi with Many. Flor de pedra posso usar com algum outro insumo? Ela já tem uma gama bem abrangente. Cara, ela tem uma gama bem abrangente, cara. Se você não tiver passando nenhuma é, deficiência, né, ou algum excesso, estiver passando por algum problema específico, eu acho que o flor de pedra ele vai sanar bastante coisa, tá? Tripa seca é indicada a mistura de minerais pó de rocha e chá aerado. Somente depois de chá pronto, eu aplico numa rega em outro dia com os minerais. Ajuda nós. Irmão, não tem problema você fazer essa separação que você está fazendo. E também não tem problema você colocar um pó de rocha durante o humus. O que você tem que entender é que você vai estar colocando ali um pó de rocha, mas você não vai estar colocando a totalidade do pó de rocha, né, naquele chá aerado. O chá, ele vai, no máximo, favorecendo aqueles micro-organismos, conseguir consumir um pouco daquele pó de rocha, por exemplo, né, só usando de exemplo algum pó de rocha, e ele vai te dar assim microdoses, tá? Basicamente, você mais estimula a microbiota vamos dizer, a se habituar, né, no ambiente do que necessariamente você está quebrando o pó de rocha, assim, entendeu? Então, pode colocar, pode mandar bala, pode continuar preparando seus chás aerados. O que eu te indico é você fazer um teste mesmo. Você faz um chá aerado numa planta. Então, por exemplo, você fez lá sua receita de chá aerado e aí você quer fazer uma receita que você quer testar o fósforo, por exemplo, né? Dar um up no fósforo ali e aí você faz um chá aerado com fosfato e vê se isso realmente faz diferença entre as duas plantas, tá? Essa é a melhor forma, inclusive. Martins, quais insumos você indicaria na cobertura de solo já na flora, além de fósforo, fosfato, farinha de osso? Irmão, silicato de potássio, volastonita, né, que é o silicato de cálcio. Azomite pode ser interessante. Pequenas doses, não precisa de muito também, pode fazer só complementação. E aí alguma fonte de cálcio, cara. Você pode trabalhar com calcário de conchas e farinha de algas. Você pode trabalhar com calcário dolomítico. Se você tiver tendo problemas de pH, você pode ir para o gesso, por aí vai. Mas basicamente é isso. Se você pegou essa base do P e do K, né, do cálcio, do fósforo e do potássio, o resto é suplementar esses micronutrientes e outros elementos. Cara, se você já vai jogar um fósforo e uma farinha de osso, às vezes só falta uma fonte de cálcio também. Um pouquinho também, porque a farinha de osso também tem cálcio. Fala Danilo, colega paisagistas aqui. Porra, Davi Grow. Pô, irmão, é isso aí, velho. Segue firmaço, mano. É uma área muito interessante, cheio de caminhos. Gosto muito, inclusive quero ajudar. Então, se você é paisagista aí, não só o nosso parceiro aí da Vigrow, mas como outro, se você é paisagista, tá vendo esse vídeo, tá aqui no mundo da cannabis, as áreas de cultivo, elas meio que sugam um pouco ali do agro, né? Então, o agro é o grande desenvolvedor de tecnologia e pesquisa para trazer essas pesquisas para o cultivo. Só que o paisagismo e a jardinagem amadora, o grow, o bonsai, né? São áreas que quase que se formaram ali sozinhas ali por conta da eficiência que a galera quer. Então dou o exemplo do bonsai para todo mundo entender onde eu vou chegar com a cannabis, tá? Então o bonsai, apesar de ele ser uma planta ornamental, os cultivadores de bonsai não se encaixam numa jardinagem amadora. O cultivador de bonsai ele não compra uma terra vegetal, entendeu? Na esquina lá para fazer um vaso. Então o cara sabe o que é perlita, ele sabe o que é vermiculita, ele quer saber o que é liberação lenta, ele quer saber o que é biológico, combate, entendeu? E aí surge esses meio termos, vamos dizer assim. E a cannabis é igualzinha, rapaziada. A cannabis ela exige uma eficiência ali de produtos, ao mesmo tempo que ela não tem a mesma demanda de um grow, de um grow não, desculpa, uma jardinagem amadora, né? Então é muito difícil pensar no preconceito que a gente vai sofrer falando de outra área, mas a área da cannabis é uma área que, mesmo que ela seja mal vista hoje, ela é uma área de estudo, uma área de desenvolvimento, tem certos alcances da tecnologia que eles não chegariam, ou talvez a gente nem tivesse o interesse se não fosse através da cannabis, né? Também. Assim como o agro, assim como a soja, assim como horticultura. A gente teve um debate esses dias aí, durante umas caixinhas que eu fiz no Stories, que a gente falava de transgenia. Né? Então a transgenia, que são as mutações genéticas, né? É um debate que está aparecendo na cannabis também, né? As variedades de genética sumindo, né? Algumas que a gente talvez nunca mais vai encontrar uma original, porque justamente essas coisas acontecem. Mas ao mesmo tempo tem um lado bom da transgenia. Então a gente vai fazer quase que um discurso de ética aqui, né? Se a gente continuar. Eu queria muito trabalhar com paisagismo há uns anos atrás, mas não consegui encontrar oportunidades. Até para estudar era difícil. Bem,
tá na hora de o papo militante, rapaziada. Porque eu consegui muita coisa por conta do meu, das minhas condições mesmo, né? Do meu aspecto físico. Então, porque eu sou uma pessoa branca, de olho verde. Então, eu entrava em qualquer hotel, ou em qualquer prédio e condomínio, né? De boa, ninguém ficava olhando feio, me mandava embora. Então, eu tive muito acesso aí a conversar, conseguir desenvolver aquilo, né? E é claro que eu não estava fantasiado de jardineiro, porque se eu tivesse com a minha versão jardineiro ali, que era o dia a dia de trabalho, muitos também não abririam as portas como foram, né? Então, é muito difícil mesmo encontrar oportunidade, irmão. Não é fácil. Tá? É o que eu te falei, é um mercado exclusivo, é um mercado de elite, né? Quem tem dinheiro para gastar com jardim já tá gastando com portaria, já tá gastando com limpeza, já tá, sabe? Então, eu não tô falando isso para criticar quem faz esse tipo de serviço ou quem contrata esse tipo de serviço, tá? Eu tô aqui para te falar a realidade, certo? Um dia de um jardineiro, de uma empresa para valer a pena ir lá cuidar do seu jardim, vai sair R$ 300. Quem tem R$ 300 para fazer uma poda, rapaziada? Entendeu? Por mais que você fale assim, eu tenho, um amigo tem, aqui no chat vai ter bastante, mas a gente não é 5%, entendeu, rapaziada? Então, 5% das pessoas, 95% das pessoas em São Paulo recebem menos que R$ 5.000, entendeu? Então, se você tá perto dos 5 ali, os 5 mil, você já faz parte dos 5%, rapaziada. Entendeu? Você já tá lá na ponta. Ó, você ganha R$ 5.000, você tá aqui no 95%, o resto é tudo menos que isso, entendeu? Então, é muito difícil mesmo. Desculpa, rapaziada. Desculpa. Mas eu não consigo me segurar às vezes. Dicas de top dress pra Flora. Irmão, o parceiro falou ali em cima. Eu acho que vale a pena você seguir. Vai no básico. Pega um fosfato, uma fonte de fósforo, né? Um fosfato natural, um termofosfato. Pega um silicato de potássio, tá? Usa esses dois aí como, vamos dizer, as grandes bases e pega uma fonte de cálcio. Então, calcário de conchas, dolomítico ou farinha de algas. Mas, Danilo, eu preciso misturar tudo isso? Não, você só mistura se você tem condição, tá? Se você tem condição de comprar um pouquinho de cada e misturar, ótimo. Se você não tem condição, vai no básico. Pega um termofosfato, pega um silicato, pega uma fonte de cálcio. Fechou? Esse é o top dress. A dica especial não tá no ingrediente, rapaziada. A dica especial tá no cuidado que você tem ali. Você tá fazendo essa reposição semanalmente, você vai jogar menos, né, do que você jogaria mensalmente, porém você vai estar disponibilizando ali conforme o tempo. Então isso é muito útil durante a flora. Em vez de você ter que ficar jogando altas doses para a planta se virar e para o solo se virar, né? Você vai fazendo pequenas doses e vai colocando ali de uma forma mais homeopática ali as coisas, certo? Danilão é do técnico do House, tá ligado, mano? Porra, Mel, tá ligado, meu. Aqui é de Sampa, né, Mel? Como que eu sou de Sampa e não gosto de um housezinho, ó, Mel? Fala a verdade.